Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo, a verdade, a origem dos ensinamentos de Jesus Cristo, que é o Salvador de todos os homens. Nós vimos no dia de ontem, irmãos, sabemos que Jesus Cristo, tanto Jesus Cristo como João Batista, quando começou o seu ministério, quando começaram a se revelar ao mundo, eles disseram, tanto João Batista como Jesus Cristo, eles disseram a primeira coisa: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credes no Evangelho. Mas que reino dos céus é esse, irmãos? Para a época, as pessoas só compreendiam e entendiam reino como um rei, como um grande exército, uma nação. Mas Jesus Cristo disse a Pilatos que o reino dele não era deste mundo, porque se fosse, os seus servos o defenderiam e ele não seria entregue para a morte. Jesus disse que o reino dos céus não estava visível, não era aquilo que nós imaginamos. Então, que reino dos céus era esse que Jesus Cristo disse que veio, que estava cumprido o tempo, que estava começando? Isso foi no começo do seu ministério, suas primeiras pregações ali na região da cidade de Cafarnaum, quando Jesus Cristo começou a pregar. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. O reino de Deus, irmãos, foi aquilo que nós começamos a estudar ontem. O reino de Deus, irmãos, é as portas do mal se caindo, é as pessoas se libertando, é as pessoas tendo conhecimento real do que é Deus, por que Ele fez, o que aconteceu, por que o estado e situação atual de cada ser humano, por que estamos neste mundo, o que está ao nosso redor, onde está o reino de Deus entre nós. O reino de Deus, irmãos, eram as libertações, eram os demoniados sendo libertos, eram os paralíticos andando. Isso é o reino de Deus na vida do homem, todas as mazelas do homem sendo tiradas. Isso é o reino dos céus. Observem sempre bem, o meu reino não é deste mundo, não é isso aqui que nós vemos agora ao redor de nós. O reino dos céus está dentro de nós. Cada vez que executamos aquilo que Jesus Cristo nos ensina, estamos produzindo o reino dos céus. E podemos colocar isto para fora e envolver todos. O reino dos céus pode contagiar e contaminar todos. Depende muito de nós e de quem receber. E ontem foi o começo de uma realidade tão grande que acontece, porque a pregação do Evangelho é a chave que abre este reino dos céus. É o conhecimento da salvação. A certeza de que estou realmente dentro da vontade do Deus Altíssimo. É os ensinos de Jesus Cristo, o Evangelho. E este Evangelho, quando ele é pregado, quando ele é falado, é distribuído o reino dos céus. Agora, onde é jogado este Evangelho? Para quem é pregado? Jesus Cristo ensinou-nos ontem sobre a semente que foi plantada. O reino dos céus, Jesus disse, o reino dos céus é comparado a um homem que tem sementes que vai plantar. Certo? Ele recebeu essa semente. A semente, Jesus Cristo disse que é a palavra de Deus. A semente o homem recebeu essa semente, que é o pregador do Evangelho, aquele que fala as boas novas de salvação para outros. E falou dos locais que são as pessoas que vão escutar essa pregação. Aceite Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Quem está escutando é o local que a semente, que a pregação está caindo. Então, 4 tipos de locais Jesus colocou ontem. Que nós vimos um estudo de começo do reino dos céus fantástico. Não é? O primeiro é o que caiu entre caminhos, a semente que caiu entre caminhos. Não é o caminho em si. A semente realmente estava fora. Então, no caminho as pessoas passam. E quando as pessoas passam, ela pisa na semente. Pessoas pisando. As aves dos céus fazem o quê? As aves dos céus vêm,
pega a semente e come. O ataque é vindo dos homens e o ataque é vindo de Satanás. Jesus Cristo disse que as aves do céu representam o maligno. E os homens é normal, comum, caminhando no caminho, pisa na semente, muitas vezes nem olha. Certo? O que foi que Jesus Cristo quis dizer com esse primeiro tipo de pessoa que escutou o Evangelho? Que ele escutou o Evangelho e tocou nele, ele viu que o Evangelho é verdade. Ele viu que o Evangelho é o caminho certo. Mas o que é que acontece? Os homens pisam, ou seja, chega sempre alguém para dar conselho. Rapaz, vai ser crente? Não vai ser crente não. Vai seguir Jesus Cristo, seguir o Evangelho. Tem tanta coisa que a gente faz junto, tu não vai fazer agora. Faz não, faz isso não. Vem as aves dos céus, que é o maligno, até a sua mente e seu coração, e mostra todos os prazeres que ele vai perder, muita coisa que ele gosta de fazer que ele vai ter que deixar. Isso tudo na hora, no momento de decidir se vai aceitar ou não. E muitos até choram, mas não têm condições nem forças de aceitar Jesus Cristo como Salvador. Terminam dizendo, outro dia, quem sabe algum dia eu vou. Agora não, eu vou depois. Isto é a semente que caiu no meio do caminho. Ele, apesar de ser tocado, nem chega a aceitar. A segunda semente foi a que caiu na pedra, Jesus Cristo disse. Na pedra, dois fatos importantes. Primeiro, uma semente na terra, ela lança as raízes de onde ela tira os nutrientes para poder produzir e crescer. Na pedra ela não pode fazer isso porque ela está na pedra. Ela não tem raiz que vá lá dentro e pegue os nutrientes. E o sol que queima ela. O que Jesus Cristo disse, o que é isso? Esse é aquele que aceita, né? A pessoa está pregando o evangelho, aceita Jesus como Salvador da sua vida e tem a solução de todos os seus problemas. Ele acha que uma vez que aceitou Jesus Cristo é uma alegria tremenda, até chora. Agora eu estou no caminho, agora eu vou seguir o Senhor Jesus Cristo, ninguém me tira, aquela coisa toda, aquela alegria. São aqueles que começam de vento em popa. Mas observaram que ele está na pedra, que não tem raiz. Não é logo no começo não. Depois de um certo tempo vem o quê? Ele vê que o evangelho não é aquilo que ele imaginou. Eu já ouvi muitas vezes alguém dizer, se eu soubesse que era tanto sofrimento seguir Jesus Cristo. Quer dizer, pouca duração. Com o tempo, depois que vem as críticas, vem a zombaria, depois que dizem, oxe, fulano, tu é crente, oxe, menino, oxe, tu vai fazer o quê, rapaz? Pra igreja e pra casa. Isso aí não é vida não. Pouca duração. Ele se escandaliza, ele vai se entristecendo, ele vai parando, já vai um dia outro, não, já caminha não, termina morrendo porque a semente na pedra e com o sol representa a perseguição, o sofrimento por causa da palavra, ele desiste, ele morre, ele diz, eu não vou mais seguir não, o Senhor Jesus Cristo não, vou seguir não, vou voltar à minha vida mesmo, certo? Então a semente morreu, desistiu. A terceiro local, observe que as pessoas são os locais, não são a semente. A semente continua sendo a palavra de Deus, a pregação do evangelho. Os locais em que o evangelho cai é que são as pessoas. No meio do caminho, na pedra e agora entre os espinhos. Que tipo de pessoa é essa que Jesus quis dizer entre os espinhos? São aqueles que aceitaram o evangelho, palavra da pregação, e aceitaram bem mesmo, sabe? Aceitaram bem mesmo. Só que acontece uma coisa, muito se diz, fulano entrou no evangelho, mas o evangelho não entrou nele. O que é que essa pessoa quer dizer? Quer dizer o seguinte, que apesar de aceitar o evangelho, porque a salvação é pela fé em Jesus Cristo, isso aí não diz, né? Ele fica infrutífero. O que é infrutífero? É uma planta que cresceu, mas que não dá fruto, por algum motivo, por algum problema nela, ela não dá fruto. Jesus disse que esse que caiu entre os espinhos é porque os espinhos sufocam ela e faz com que ela não produza os frutos. Vamos ver direito a semente, o que Jesus realmente disse. A semente que caiu entre os espinhos sufocam-na e não produziu fruto, ficou infrutífera, que são as pessoas que aceitam o evangelho e prosseguem na caminhada, mas os cuidados, prazeres da vida, até mesmo riquezas, o bem bom da vida, que representa os espinhos, envolveram-na, sufocaram-na.
mas não para matar. Sufocaram-na para que ela não produza e não siga verdadeiramente os ensinos de Jesus Cristo. Eles estão lá, eles aceitaram e vão até morrer, mas não produzem, não seguem diretamente, tem dificuldade em assimilar, em amar, em seguir o ensino de Jesus Cristo. Ela não produz, ela não consegue nem ler, nem procurar os ensinos de Jesus Cristo, que é o que salva. O que mantém você na salvação, que mantém você com uma vida espiritual boa, é você estudar o ensino de Jesus Cristo, para saber o que é que ele quer. Aí é quando você mata a sua vontade, né, seus desejos, porque você tem vontade e tem desejo. Mas a partir do momento que você conhece os desejos e vontade de Jesus para a sua vida, o ensinamento de Jesus para a sua vida, aí os seus você tem que matar. Certo? Então, essa pessoa infrutífera, ela não procura isso não. Então, ela está lá dentro, mas está sufocada pelos prazeres da vida, pelas coisas. Ela aceitou, ela fica misturando tudo, tá entendendo? Para ela tá tudo bem. Ela não procura conhecer realmente a verdade, colocar aquilo que realmente é necessário. Tá entendendo? Então, é a semente entre os espinhos. Não, eu já estava acordada. A quarta e última é a semente que caiu em boa terra. Esta semente, irmãos, é justamente aqueles que aceitaram de Jesus Cristo, decidiram seguir Ele e vão contra tudo e contra todos. Eu falo hoje com Deus. É a semente que caiu em boa terra. Elas procuram ajudar as pessoas, elas doam, elas levantam, elas ajudam, elas amam. Em vez de maltratar, ela bendiz. Mesmo aqueles que estão maltratando ela não dá em troca. Esta é a semente que caiu em boa terra. Então, são a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que vão contra tudo e contra todos. Jesus Cristo ensinou isso, irmão, há mais de 2018 anos atrás. Então, hoje, nós vemos isso acontecer abertamente. Há 2018 anos atrás, e nós vemos isso acontecer hoje. Após esse ensinamento, irmãos, ali, para aquele povo ali, do reino dos céus, nós vamos ver outros ensinamentos de Jesus a respeito do reino dos céus, mais na frente. Só que esse foi o começo, foi a abertura. A partir de, não sei se é amanhã ou depois de amanhã, nós vamos escutar Jesus Cristo pegando o reino dos céus agora e dando parábolas e simbologias em que vão determinar, distinguir mais o que é o reino dos céus. Nós vamos muito saber o que é o reino dos céus. Isso é o começo, é a aceitação do reino. Isso dentro da pessoa produz, o reino dos céus produz vida. Então, vamos ter ainda muitos ensinamentos detalhados. Depois que Jesus Cristo termina esse discurso, ensinamentos, ele faz muitos milagres ali entre a multidão e retorna à cidade. Quando chega lá, bem na sua frente, chega um representante religioso respeitado da sociedade da época. Ele era o líder da sinagoga dos judeus ali na cidade de Cafarnaum. Seu nome é Jairo. Como uma grande personalidade religiosa ali, não é? O que é que acontece? Este Jairo chega diante de Jesus e cai aos seus pés adorando. Mestre, minha filha está doente, mas tão doente que se encontra à beira da morte. Ou já está morta. Mas vem, coloca tuas mãos sobre ela, mestre, e ela viverá. Vindo de um líder religioso, irmão, diante de Jesus Cristo. Então nós vemos aí o quanto Jesus Cristo estava estimado por causa dos seus milagres, por causa da sua forte palavra de ensinamentos. Mesmo os religiosos contra ele, mesmo ele criticando os religiosos, mesmo assim eles o respeitavam. Na hora do aperto, no instante eles corriam para os pés de Jesus. Mesmo criticando Jesus, mesmo que Jesus fazia as coisas erradamente porque eles tinham inveja de Jesus, mas eles corriam para os pés de Jesus. Minha filha está tão doente, mas tão doente que está à beira da morte. Vem, coloca as tuas mãos. E Jesus Cristo, irmão, na mesma hora, foi com Jairo à sua casa.
Mas na trajetória deste caminho, até chegar à casa de Jairo, acontece um fato. A multidão começa a apertar e os discípulos começam assim, não é um corredor, mas começa assim a pegar a multidão e Jesus ficar no meio deles, para que a multidão não apertasse Jesus Cristo, né? Porque era muito grande e todo mundo com a mão tocava em Jesus, todo mundo com a mão estava tocando em Jesus, porque apenas tocando em Jesus com fé já eram libertos, já eram curados. Mas não era todo mundo que acontecia isso, porque não é só o ato de tocar em Jesus Cristo, é também a fé acumulada a isso. E todos tocavam, e a multidão empurrava, né, os discípulos ali protegendo Jesus e indo em direção à casa de Jairo. Quando de repente, naquele alvoroço todo, Jesus para, todo mundo para também. Aí Jesus Cristo disse: alguém me tocou. Quem me tocou? Todos em silêncios ali, né? Até os discípulos, todo mundo calado. Oxê. E os discípulos então disseram a Jesus Cristo: mestre, todos te tocam. E por que tu dizes quem me tocou? Como quem diz assim, qual a diferença? Todo mundo te tocando. Se a gente for ver quem toca, é difícil, né? Mas Jesus Cristo disse: quem me tocou? Alguém me tocou diferente, alguém me tocou com fé, alguém com seu toque tirou de mim poder e virtude. Eu sinto que saiu de mim esse poder. E essa pessoa se curou. Alguém aqui me tocou diferente. E aquela multidão em silêncio, no meio havia uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de hemorragia, que ela não conseguia estancar, já tinha ido para os médicos, gastado todo o seu dinheiro para estancar aquele fluxo de uma hemorragia, que era o sangue que escorria. E não tinha como parar aquilo. 12 anos essa mulher estava em sofrimento. Mas ela soube que Jesus Cristo estava na cidade caminhando pelas ruas e a multidão estava lá. E ela ouviu falar de Jesus Cristo. Então, em seu pensamento, esta mulher disse: se eu tão somente tocar na orla do vestido dele, na roupa dele, tenho certeza que ficarei curada. Dito e feito, irmão, assim que a mulher toca, sai a virtude e o poder de Jesus Cristo e cura aquela mulher. E ali a multidão em silêncio, podemos até estar ali naquele momento, aquela multidão em silêncio. E Jesus disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude e de mim saiu poder. E essa pessoa foi curada. E a mulher, não aguentando mais, não podendo mais esconder, né? Ela vai até Jesus, se levanta, vai até Jesus Cristo chorando. E diz: fui eu, Senhor. Fui eu quem te tocou e estou completamente curada. Ela vem, se ajoelha na frente de Jesus Cristo chorando. E Jesus Cristo disse: vá em paz, mulher, porque a tua fé te salvou. E a mulher, maravilhada, irmãos, vai embora para a sua casa. E Jesus continua a caminhada com a multidão, continua indo para a casa de Jairo. E quando já estão chegando bem próximo, os servos de Jairo, que ele era o líder principal da sinagoga ali, então ele tinha recursos, então os servos dele chegam, antecipam, vêm até eles, até a multidão, até Jesus Cristo, na frente de todos e da multidão, eles dizem a Jairo, que está perto de Jesus e perto dos discípulos: a tua filha, Jairo, infelizmente morreu agorinha. Não precisa mais você incomodar o Mestre Jesus Cristo. Não tem mais jeito. Acabou-se. Jesus Cristo escuta isso, olha para Jairo e diz: não temas, crê somente. Como quem diz: você viu a mulher do fluxo de sangue, você presenciou isso. É a fé, Jairo. Não importa a situação, é a fé. Não temas. Creia tão somente. Agora ele chama o quê? Jesus Cristo. Não deixa a multidão ir. Ele chama Tiago, Pedro e João. E vai com Jairo até a casa dele. Quando chegam lá, irmãos, o funeral já tinha começado. Tinha os instrumentistas, o choro era visível, era um ambiente de funeral mesmo. Já estava o corpo lá e já iam levar o corpo para ser enterrado. Jesus Cristo chega e diz: por que esse alvoroço e desespero todo?
Por que estão todos chorando? Essa menina não está morta, mas ela dorme. E eu cheguei aqui para despertá-la. Para a música, para o choro, todo mundo olhando para Jesus. O que é que acontece? Todos começam a zombar e rir de Jesus Cristo. Como quem diz, é um novo fanfarrão, é um novo aparecedor por aí. Não respeita nem o luto da família. Essas pessoas vêm aqui, nesse momento, para zombar, para fazer essas brincadeiras de mau gosto. A família em luto. Riram, zombaram dele. Sabiam que era Jesus Cristo. Sabiam do que Jesus Cristo podia ir. Foram muito duros de coração. Não creram mesmo. Eles foram tão duros, irmãos. Aqueles amigos de Jairo, a família de Jairo ali reunida, foram tão duros que estavam ali, que na mesma hora Jesus Cristo ordena que eles não podem ficar ali, por causa da dureza. Eles zombavam, dureza de coração deles. Eles queriam enterrar a morta, eles queriam ficar com a morte. Eles nem imaginavam vida. O que é que Jesus faz? Isso prejudica. Isso tira o reino dos céus que está chegando, a vida, a paz, a dureza de coração do homem que caminha mais para a morte do que para a vida. Tira, irmão, isso. Por isso Jesus Cristo ordena, botem todos para fora. Aí eles pararam de rir nesse momento, porque eles viram que a coisa era séria. Jesus, botem todos para fora. São todos incrédulos, não creem. Esse povo só gosta da morte. Só aquele povo que vive atrás de enterro, vive atrás aí atrás de... Procura saber até quem foi que morreu, onde é que vai ter um funeral para ir. Parece que a vida deles tá com a morte. Não almejam uma vida, não buscam o Pai para ir em busca da vida. Não, o negócio é morte. Quando a vida chega, fica zombando. Jesus, bote tudo para fora. Botaram para fora tudinho. Mas que falta de respeito de Jairo. Colocar a gente tudo. Jairo obedeceu na hora. Jairo queria a vida. Jairo não aceitava a morte. Botou logo, botem todo mundo para fora, botem todo mundo para fora. Eles devem ter dito, né? Mas rapaz, que falta de respeito de Jairo. A gente vai aqui pro funeral da sua filha e ele nos bota para fora. Isso é falta de respeito. Mas viram que a coisa era séria. Jesus, bota todo mundo para fora. Esse povo incrédulo, esse povo que não quer acreditar na vida. Quem ir atrás de morte, bota para fora. Quem ir atrás de morte, vai para outro lugar. Aqui chegou a vida. Quando acontece isso, vai ficar dentro só os três como testemunha, viu? Tiago, Pedro e João. Jairo e a mãe dele. Não é todo mundo não, porque tem que ficar as testemunhas. Era Jairo, sua esposa, né? Podia ter alguns mais próximos deles, podia ter, e os três discípulos. O resto botou tudo para fora. Então Jesus Cristo vai lá, chega perto onde a menina está deitada. O corpo da menina está deitada. Se aproximou do corpo, pegou na mão dela e disse, Talita cumi, que traduzido significa, menina, a ti eu te digo, levanta-te. Neste momento o espírito de vida voltou para a menina. E a menina revive e levanta. Jesus Cristo entrega essa menina para sua mãe e seu pai. E diz a eles, deem comida a ela. Eles dão comida e disse que ninguém saiba desse milagre. Mas depois disso a menina foi logo apresentada à multidão que estava do lado de fora. Que ficaram espantados e admirados, porque eles tinham visto que a menina estava morta. E agora a menina apareceu viva. Então ninguém pôde conter os discípulos, que saíram dizendo, espalhando esta notícia, e o país inteiro já estava sabendo que Jesus Cristo ressuscitou uma menina que já estava morta. A vida chegou, irmãos. Isso é o reino dos céus, chegando para dar vida, derrubando até a morte. Quem dirá doenças, paralíticos, aleijados, né? Endemoniados, surdos, mudos. Isto é o reino dos céus, irmãos. Isto é o evangelho. Isto é a igreja. Fora disso, é religião. Envolveu dinheiro, coisa material, é religião. É denominação. É instituição religiosa. O reino dos céus, a igreja é isso. Libertação, ressuscitar dos mortos, curar paralítico, orar e as doenças saírem. Isso é o reino dos céus na vida do homem. Foi isso que Jesus Cristo quis dizer. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no evangelho.
Deixe o reino do céu chegar para você também, né? Que a salvação em primeiro lugar. A salvação é primordial. Nem mesmo esses sinais e milagres valem tanto quanto a salvação. E o que é a salvação? De graça. Você não precisa carregar pedra na cabeça, você não precisa fazer sacrifício, você não precisa fazer grandes obras, não. A salvação é de graça, dada a você pela fé em Jesus Cristo. Deus colocou a salvação de uma maneira que o homem só se recusa a ela porque quer. Nada impede o homem de aceitar Jesus Cristo e de decidir obedecer, a não ser ele mesmo. Ele mesmo é que é ruim, ele mesmo é que não presta, que não quer seguir Jesus Cristo, o único caminho da salvação. Que a graça do nosso Deus, irmãos, que a comunhão do Santo Espírito e este amor de Jesus Cristo por nós estejam conosco hoje e sempre. Que Deus abençoe a mim e a você, que me ajude, que nos ajude a começar a seguir este evangelho, a começar que este reino dos céus fique claro e nítido dentro de mim. Vamos começar agora. Há muitos relatos de Jesus Cristo sobre o reino dos céus implantado nas nossas vidas. Não procurem fora não, não procurem nesse mundo não, porque o mundo jaz no maligno, dorme com o maligno. Tudo que você vê aqui fora neste mundo é maligno. Injustiça, tudo quanto não presta você vê por aí. Mas dentro de você e transmitido para os outros deve ser o reino dos céus. Amor, justiça, paz. Com isso vem o quê? As perseguições, porque Satanás não vai deixar. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.